Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 22 de junho, cuja leitura do dia em Apocalipse, capítulo 8, e também primeiro livro dos Reis, capítulos 14 e 15. Na leitura do Antigo Testamento, vamos vendo já a sucessão dos reis, nos reinos do norte e reino do sul. Já passamos pelo pecado, pelos pecados de Salomão, seu filho assumindo, o reino dividido, segundo a direção de Deus. Importante isso para a questão da bênção de Abraão chegar aos gentios, para que todas as famílias da terra fossem benditas. Mas o Senhor me levou a permanecer aqui em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 8, versos 1 a 5, e nos diz assim: a santa e poderosa palavra de Deus. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subia com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Muito bem, dentro aqui desse contexto escatológico e do contexto escatológico que nós vivemos, eu digo escatológico que vivemos no sentido de estarmos nos últimos segundos do último minuto da última hora, dos últimos dias. No meu entender, tá? Você já conhece meu entender de que estamos na reta final. Segundo a palavra, mediante as evidências do que está aí. Então, diante desse contexto escatológico, nós precisamos manter acesa a chama da convicção de que o Senhor ouve as nossas orações. Elas chegam até Deus. Me lembrei agora, João 11, não lembrei de colocar nas minhas anotações aqui, mas eu me lembrei. Quando Jesus ressuscita Lázaro, Jesus fala algo muito importante. Deixa eu achar aqui. Ele fala sobre a oração, sobre ele ter a convicção de que o Pai o ouve. Versículo 41 de João 11. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Jesus, ele tinha essa convicção, o Filho de Deus encarnado, ele mantinha a sua vida de oração e sabia que Deus o ouvia. Nós, como discípulos de Cristo, nós temos convicção de que o Senhor ouve as nossas orações, de que elas chegam até Deus. Olhando para o contexto, os juízos de Deus, nós temos aqui um entendimento de que os juízos de Deus são mandados para a terra como uma resposta de Deus às orações dos santos. Isso é o entendimento dos estudiosos, inclusive.
Aliás, o tema do livro de Apocalipse é a vitória de Cristo e da sua igreja sobre Satanás e seus seguidores, mostrando que as coisas não são como parecem ser. Você já me ouviu comentar isso recentemente. A igreja que tem sido perseguida ao longo dos séculos, mesmo suportando o martírio, ela é vencedora. Mesmo passando por suas tribulações ao longo da história, ela é vencedora, inclusive passando pela grande tribulação. Mas por quê? Por que mesmo diante dessa perseguição, mesmo diante desse sofrimento, a igreja é uma igreja vencedora? Porque Cristo é sempre apresentado aqui, você sempre vai ver falando que Jesus venceu, que o Cordeiro venceu, apresentando como vencedor e conquistador. Então, se Jesus é apresentado como vencedor e conquistador, e a igreja é o corpo de Cristo, por consequência, a igreja também venceu em Cristo. Porque Jesus triunfa sobre a morte, o inferno, o dragão, a besta, o falso profeta, a Babilônia, os ímpios. Só dá Jesus vencendo, claro. O diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios perecerão, mas a igreja triunfará. Então, quando você olha isso aqui, esses versos, nós enxergamos isso. É Deus interagindo com as nossas orações e trazendo juízo à terra. No versículo 1, quando o texto diz que havendo silêncio por quase meia hora, eu vejo que esse silêncio no céu ele aponta para duas realidades. Qual é a primeira realidade? A primeira realidade é que, e você vai ficar chateadinho comigo talvez, tá? Mas eu preciso falar. Deus, ele é digno de todo louvor, de toda exaltação, ok? Mas há momentos que o nosso louvor precisa dar lugar à oração. Tem hora que a celebração tem que dar lugar à oração. Tem gente, quer ver um exemplo disso? Tem gente que quando a reflexão, ela traz assim, para um momento ou pregações, para algo assim, tendendo para o relacionamento com Deus, para exaltar Deus, para louvar a Deus, Deus é bom. As pessoas ficam efusivas, buscam por isso, mas na hora ali da vida com Deus, na real mesmo, sabe, de uma vida que glorifica a Deus, corre, foge. Nós temos sempre de louvar a Deus, sempre. Mas muitas vezes nós nos blindamos com o clima festivo e nós nos esquecemos que é tempo de oração em arrependimento de pecados. Então, quando eu vejo aqui havendo aberto o sétimo selo, fez esse silêncio no céu quase por meia hora, o que aconteceu antes? Estava o clima ali de louvor a Deus, capítulo anterior, capítulo 7. É algo para a gente pensar. A segunda realidade é de que nós precisamos dar o devido tom de seriedade à notificação judicial que é Apocalipse. Lembra que eu comentei sobre isso? Que Apocalipse traz é como rejeitar, ignorar a meditação em Apocalipse, deixar de estudar, ou de pregar, ou de ouvir pregações, de ouvir ensino sobre isso. É como nós recebermos uma notificação judicial do fim e nós simplesmente rasgarmos sem ler. Então, não apenas não devemos ignorar no sentido de
nem procurar tomar conhecimento, mas fugir por medo ou qualquer coisa, mas é ir muito além disso. É nós darmos o tom de seriedade a essa profecia aqui. Tem gente que não leva a sério. Então eu vejo que antes das trombetas começarem a ser tocadas, houve esse silêncio. Seriedade, gravidade. E nós muitas vezes não levamos a sério do que está revelado aqui, de que Jesus breve vem. Mas ele não vem só para buscar a sua igreja. Ele não vem só para poder nos apacentar e nos guiar às águas, a água da vida, como diz o versículo, as fontes vivas das águas, versículo 17 do capítulo anterior, capítulo 7. Mas ele vem trazendo ira. Capítulo 6, verso 16. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E nós não damos a gravidade que precisamos dar nas nossas mensagens, nas nossas pregações, muitas vezes nas reflexões, na meditação, no cotidiano, no falar do cotidiano, a respeito da seriedade, da gravidade, dessa notificação judicial que é Apocalipse, de que são as revelações do fim. Falamos, comunicamos o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, mas nós não notificamos de que a ira de Deus vem. Nós precisamos dar o devido tom de seriedade a essa mensagem. Claro que é de esperança, mas também é de testemunho para condenação daquele que não se arrepende. Versículo 2 é de que é necessário dar o tom de seriedade, mas porque essa mensagem não é de qualquer um, mas isso vem do próprio Deus. Quando o texto diz que viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas aos anjos. As trombetas foram dadas aos anjos, e esses anjos diante de Deus. Essa notificação judicial, ela vem de Deus, falando do juízo que vem de Deus, o justo juiz. Versículo 3, nós vemos que as orações dos santos, elas chegam aos céus. E veio outro anjo, estava falando do cenário do céu, diante de Deus. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então as nossas orações, elas chegam aos céus. Não é algo assim. É claro, tem pesquisas aí, você já deve ter ouvido falar, assistido algum vídeo, lido alguma matéria, alguma coisa, algum texto, falando de que dos efeitos da oração no nosso cérebro. Show de bola, perfeito. Mas não podemos esquecer que a oração não é uma terapia para mim. Não. Ainda que nos faça bem orar, muito bem, mas a oração, ela chega aos céus. Não é algo que fica restrito aqui no nosso ambiente, mas ela chega aos céus. Está na Bíblia. Outra coisa é de que não há exclusividade ou fila preferencial, porque diz aqui as orações de todos os santos. Você já ouviu aquilo? Vou orar às 3 horas da madrugada, porque às 3 horas da madrugada a filha é menor. Meu Deus do céu. Como se
Deus precisasse de uma fila para que cada um orasse no seu tempo e Deus não visse as orações de todos. Uma outra verdade aqui, ainda no versículo 3, é de que existe uma proximidade entre oração e agir de Deus. Eu acho isso maravilhoso, vejo maravilhoso aqui, porque quando fala sobre o altar de ouro, colocado lá muito incensário, com muito incenso, com as orações sobre o altar, e o altar diante do trono. Ou seja, a oração colocada diante do trono. Ó, leva-me à sala do trono. Lembra? Do sublime trono de Deus. Então, a oração chega diante do trono. E trono nos lembra do agir, daquele que tem o controle. Então, é importante entender isso. Essa correspondência, sabe? Ou melhor, essa proximidade entre uma vida de oração e o agir de Deus. Não é à toa que Jesus nos ensinou a orarmos: seja feita a tua vontade. Devemos orar para que o agir de Deus aconteça. Outra verdade aqui que nós enxergamos é de que quem ouve as nossas orações é quem governa o universo, porque diz que chega o altar que está diante do trono, e depois diz que as orações no verso 4 vão da mão do anjo até diante de Deus. Então, quando você ora, você não está falando com qualquer pessoa, você não está falando com qualquer ser, você está falando com Deus, o Senhor, aquele que governa o universo. Você não está falando com o Geraldo Augusto, você não está falando com o pai, com a mãe, com o amigo, com o pastor, com o irmão em Cristo, com o colega, com o chefe, com o presidente da República, com a ONU, com o popstar. Não. É com Deus, o Rei do Universo. E uma outra verdade no versículo 5 é de que Deus corresponde às nossas orações. Porque claramente aqui, a partir das orações, o anjo vai tomar o mesmo incensário onde é colocado muito incenso com as orações. Desse mesmo incensário se tira o fogo para se lançar sobre a terra. Ou seja, é uma correspondência às nossas orações. A oração dos santos, ela é fundamental. Lucas 11, 1 e 2. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a oração ela é fundamental. Os discípulos não pediram: Jesus, nos ensina a expulsar demônio, nos ensina a pregar, nos ensina a louvar, nos ensina a ensinar, nos ensina a aconselhar. Nada disso. Nos ensina a administrar. Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou. Então, oração é fundamental. Os discípulos entendiam assim e Jesus concordou nos ensinando um modelo de oração. Que quando fala assim, modelo de oração, é para ter cuidado de não parecer uma reza. Mas eu vejo que é mais do que um modelo, mas são poderosos princípios para uma vida de oração. Tá? A oração e também instruções que o Senhor dá antes, em relação a Mateus.
6. A oração dos santos é a evidência da fé. Lucas 18, 7 e 8. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de noite, ainda que tardio para com eles. Tardio para com eles é uma tradução ruim, esqueci de botar a tradução melhor aqui. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vida de oração é evidência de fé genuína. A oração dos santos, ela é eficaz. Tiago 5, 16 a 18. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Ela é eficaz. A oração, ela é ouvida por Deus. 1 João 5, 14, 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Mas aí é que está. Deus tem ouvido as nossas orações. E eu confesso que eu iria passar por cima disso, mas o Senhor não permitiu, e mais do que não permitir, me confrontou em alguns textos, nos mostrando momentos, situações em que o Senhor rejeita as nossas orações. Não estou nem falando, não estou nem mencionando a oração dos ímpios, mas daqueles que se dizem de Deus. Lamentações 3, 38 a 44, nós vemos que Deus não ouve as nossas orações quando estamos em pecado. Ai, irmão, isso é óbvio, é claro. Vivamos isso então. Porventura da boca do Altíssimo não sai tanto mal como bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemos-los. E voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós transgredimos e fomos rebeldes. Por isso tu não perdoaste. Cobriste-te de ira e nos perseguiste, mataste e não perdoaste. Cobriste-te de nuvens para que não passe a nossa oração. Precisamos abandonar o pecado. Deus não ouve nossas orações quando Ele não está no governo dos nossos corações. Ezequiel 8, 16 a 18. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos por oriente, e eles virados para o oriente, adoravam o sol. Aliás, isso acontece no dia de hoje, né? Essa adoração ao sol. Então me disse: vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me. Deus fica irritado com as nossas atitudes. E ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor. O meu ouro não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Não adianta, se Deus não está governando o nosso coração, se nós temos entregue nosso coração a qualquer outro ser ou a qualquer outra coisa, nós podemos gritar, clamar: Senhor, ouve a minha oração. Deus não vai nos ouvir.
Deus não ouve as nossas orações quando resistimos à palavra de Deus. Zacarias 7, 8, 13. Tem gente que, sabe, como pode a gente ter a cara de pau de ignorar a palavra de Deus e querer que Deus ouça a nossa oração se nós não queremos ouvir a sua voz? Ele está precisando se converter, né? Então, vamos lá. Zacarias 7, 8 a 13. E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um para com seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram me escutar e deram-me o ombro rebelde. Sabe aquilo de... deu o ombro rebelde. Gente, parece a gente às vezes, ou muitas vezes. E ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, endureceu o coração para a palavra, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, e aconteceu que assim como ele clamou e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Acorda! Acorda! Como podemos querer ter uma vida de oração? Eu oro no meu secreto, no coletivo e tal. E despreza a palavra, O Senhor é a palavra. Me diz como? Como? Não tem como. E aí, isso se parece o quê? O próximo ponto. Isaías 1, de 10 a 15. Hipocrisia. Deus não ouve as nossas orações quando nós somos hipócritas. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ao povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vosso sacrifício, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes, quando vindes para comparecer perante mim. Que requereu isto de vossas mãos? Que viesseis a pisar os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados é a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene, as vossas luas novas e as vossas solenidades. A minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estender as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Hipocrisia. Deus não ouve nossas orações quando invertemos valores. Miqueias 3, 1 a 4. E disse eu: ouvi-me, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o juízo? Aqueles que deveriam ter o discernimento, o juízo das coisas. A vós que odiais o bem e amais o mal. Trocou tudo. Que arrancais a pele de cima deles, e a carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, repartis como para a panela, e como carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Está invertendo valores. Deus não vai ouvir. Deus não ouve as nossas orações
quando quebramos a aliança, e tem muita gente se dizendo de Deus quebrando a aliança com Ele. Jeremias 11, 9, 14. É claro que aqui o contexto é da antiga aliança, mas nós quebramos a aliança pessoal com Deus. Jeremias 11, 9, 14. Nesse memado do Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros, ou seja, eles se resolveram, conspiraram para voltar para a antiga prática. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então irão os cidades de Judá, os habitantes de Jerusalém, clamarão aos deuses a quem eles queimaram incenso. Estes, porém, de nenhum modo os livrarão no tempo do seu mal. Porque segundo o número das tuas cidades são os teus deuses, ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém, levantastes altares à impudência, altares para queimar incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Não brinquemos com Deus. Deus não ouve as nossas orações quando gostamos da coceirinha nos ouvidos. Jeremias 14, 10 a 16. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto gostaram de andar errante e não retiveram os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles. Mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor, não rogues por este povo para o seu bem, quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei deles, antes os consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada, e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, e adivinhação e vaidade, o engano do seu coração é o que eles vos profetizam, como estão nos ouvidos. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem, nem espada nem fome haverá nesta terra, a espada e a fome serão consumidos esses profetas, e o povo a que eles profetizaram será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada, e não haverá quem os sepulte, tanto a eles como as suas mulheres, e os seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Estamos precisando repensar isso urgentemente. Mas como? Diante de tudo isso, como orarmos a Deus? No capítulo 5, outra referência à oração dos santos, nós vemos algumas verdades. Versículo 8 a 10. E havendo tomado livro os 4 animais, 4 seres, e os 24 anciãos, prostaram-se diante do cordeiro, tendo todas eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: primeiro, nós vemos aqui de que a oração ela precisa sempre ser feita nos méritos de Cristo. Versículos 8 e 9. João 15, 12 a 16 nos diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos, identificando-se. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, comprometendo-se. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer, relacionando-se. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Uma vida que frutifica. Ok? Eu me identifico com o que o Senhor fez na cruz, eu me comprometo, eu me relaciono e eu dou fruto. A fim de que tudo em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Segundo, além desse primeiro, de ser um dos méritos de Cristo, quando nós vemos aqui que eles se prostram diante do Cordeiro e dizem que Ele é digno, porque foi morto e nos comprou com seu sangue para Deus. Além disso, de ser nos méritos de Cristo, precisa ser uma oração sem egoísmo. Quando ele fala, na parte B do versículo 9, eu vou chamar assim, de toda tribo e língua e povo e nação. É sem egoísmo. É de todos os lugares. Precisamos chamar as vidas ao arrependimento de pecados. De toda tribo e língua e povo e nação, singular. Mateus 6, 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder, e a glória para sempre. Amém. Como estilo de vida também, porque como nós vemos aqui no versículo 10, fomos feitos reis e sacerdotes. Lucas 18, 1 a 8. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia uma cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, em que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-lo, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o justo juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Precisamos meditar sobre isso. Quero convidar você a acompanhar, ouvir atentamente a letra dessa canção. Em louvor a Deus. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixemos. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir,
que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Nós precisamos dedicar uma vida de oração no altar do Senhor, diante do trono de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.